E, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 14. A palavra kingdom, que aqui traduzido caridade, é a única palavra usada no Novo Testamento para significar amor. E eu gostaria que sempre o tivéssemos traduzido assim, porque em nosso uso comum do discurso, a caridade é restrita a um efeito de amor, em aliviar os pobres e aflitos, que em nenhum lugar é o sentido da palavra nas Escrituras. É o amor, então, que se pretende, acima de tudo, revestir-vos do amor. Não há graça nem dever, mas o exercício e a prática dele são ordenados nas Escrituras, e a maioria deles se enquadra em comandos particulares e são ordenados absolutamente, mas há apenas estes, que eu me lembro, que têm uma preferência dada a ele em um comando acima de outras coisas, como aqui, acima de todas essas coisas, coloque amor. Então, primeiro animal de estimação. Antes de tudo, tendes amor fervoroso entre vós. E, assim, no de nosso apóstolo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31, ele deu instruções sobre o uso e aperfeiçoamento dos dons espirituais para a edificação da igreja, e é uma excelente maneira de ter a igreja edificada pelo exercício devido e ordenado dos dons do Espírito Santo nos presbíteros e membros. Mas quando ele termina, ele acrescenta: eis que ainda vos mostro um caminho mais excelente. Esse é o dever do amor, como ele mostra no próximo capítulo. Não é apenas ordenado, mas tem uma eminência e excelência especiais colocadas sobre ele, em referência a todos os outros deveres para algum fim certo, pelo exercício devido e ordenado dos dons do Espírito Santo nos eudérens e membros. Mas quando ele termina, ele acrescenta: eis que ainda vos mostro um caminho mais excelente. Esse é o dever do amor, como ele mostra no próximo capítulo. Aquilo sobre o qual devo discorrer no momento é o seguinte: o amor e seu exercício são a principal graça e dever exigido e esperado dos santos de Deus, especialmente quando estão engajados na comunhão da igreja. Não devo prová-lo em geral, mas falarei sobre estas três coisas. Primeiro, mostrarei a você a natureza desse amor que é assim sinalizado no preceito do Evangelho. Segundo, dar-lhe as razões da necessidade e importância disso, mencionando algumas delas que as Escrituras dão. Terceiro, estabeleça algumas direções para a sua prática. Primeiro, com relação ao primeiro, podemos observar que o amor aqui pretendido é o segundo grande dever que foi traduzido à luz pelo Evangelho. Não há nada disso no mundo, nem quanto ao grau, nem quanto ao conhecimento disso, mas o que procede do Evangelho. O mundo não tem nem sabe o que é. Divergência, contenda, ira, introduzidas pelo pecado, pois quando caímos do amor de Deus e de seu amor por nós, não é de admirar que caímos em todo ódio e discórdia entre nós. O amor de Deus era originalmente, no estado de inocência, um vínculo da perfeição. Quando ele foi rompido, toda a criação caiu em desordem. Toda a humanidade, em particular naquele estado descrito pelo apóstolo, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-se uns aos outros. Ainda existe amor carnal e natural no mundo, que decorre necessariamente de relações naturais, e o mesmo está em algum grau nos próprios brutos. Há também um amor que surge de uma sociedade em pecado e em prazer, de uma adequação de humor na conversa ou de design quanto a fins políticos, aos quais as cabeças você pode deduzir todo o amor do mundo, mas todos eles são totalmente estranhos a esse amor evangélico. Portanto, quando foi trazido à luz pelo Evangelho, nada surpreendeu tanto o mundo pagão quanto ver esse novo amor entre os cristãos. Era até um provérbio entre eles. Vejam como eles se amam. Ver pessoas de diferentes tipos, diferentes nações, temperamentos, graus, altos, baixos, ricos e pobres, todos unidos em amor. Foi a grande coisa que surpreendeu o mundo pagão. Você também pode observar que esse amor é o meio de comunhão entre todos os membros do corpo místico de Cristo, assim como a fé é o instrumento de sua comunhão com sua cabeça, Jesus Cristo. E portanto nosso apóstolo 7 ou 8 vezes em suas epístolas une a fé e o amor como meio completo da comunhão e fecundidade do corpo místico de Cristo. E em um lugar ele ordenou suas palavras para mostrar sua inviolabilidade e indissolubilidade,
que você deve fazer uma distribuição delas para reunir seu sentido correto. Como diz em Filemão no versículo 5, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Um homem pensaria que ambos os objetos se relacionam com ambos os deveres, fé e amor para com Cristo e para com todos os santos. Mas embora Cristo seja também um objeto de nosso amor, os santos não são objetos de nossa fé. De modo que você deve fazer uma distinção das palavras, ouvindo da tua fé para com o Senhor Jesus Cristo, e do teu amor para com todos os santos. Mas o apóstolo os coloca para mostrar como essas coisas são indissolúveis, que devem andar juntas. Onde estiver um, estará o outro, e onde o outro não está, ali não estará. É, portanto, a vida e a alma e a forma vivificadora de todos os deveres que são executados entre os crentes, uns para com os outros. Quaisquer deveres que você desempenhe, sejam eles nunca tão grandes e gloriosos, nunca tão úteis um para o outro, para qualquer um dos membros de Cristo, se não forem vivificados e animados por este amor, não terão valor para a tua comunhão com Cristo e para a edificação da igreja. E os homens podem realizar muitas coisas que parecem ser deveres de amor, sem ser o amor. Nos 2 versículos anteriores ao texto diz o apóstolo: revesti-vos, pois, como os eleitos de Deus, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade de espírito, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver contenda contra alguém, assim como Cristo vos perdoou, também vós perdoará. Mas, acima de tudo, revestir-vos de amor, para que todas essas coisas existam, mas não o amor. Aqueles que parecem ser os maiores e mais eficazes frutos do amor, no entanto, podem ser todos sem amor. Podemos tolerar sem amar, perdoar sem amar, gentios com os outros sem o amor, e tudo isso é inútil se acima de todas essas coisas, além delas, não supriduzimos o amor, se não formos vivificados e agindo pelo amor. A verdade é que aqueles que leram o Novo Testamento, especialmente aquelas coisas que temos mais motivos para considerar particularmente nele, que são as instruções e comandos especiais que Cristo deixou a seus discípulos quando estava saindo deste mundo, pensaria que esse mesmo amor, seja ele qual for, é a soma e a substância de tudo que Cristo exigiu de nós, como de fato é. E o apóstolo João, que viveu muito para ver a religião cristã muito propagada no mundo, e muito provavelmente viu uma decadência do amor, escreveu sua primeira epístola quase com esse objetivo e propósito, para nos informar que não havia verdade da graça, nem evidência do amor de Deus por nós, nem do nosso amor a Deus, a menos que houvesse amor fervoroso e intenso para com os irmãos. Seja o que for que pensemos de nossa profissão, se não houver um intenso amor pelos irmãos, não temos nem a verdade da graça. Mas você dirá então, o que é este amor? Eu respondo brevemente. É um fruto do Espírito de Deus, um efeito da fé, pela qual os crentes, sendo unidos pelos mais fortes laços da afeição, por conta de seu interesse em uma cabeça, Jesus Cristo, e participando de seu Espírito, deleitam-se, valorizam-se e estimam-se mutuamente, e estão em constante prontidão para todos os deveres regulares, pelas quais o bem temporal, espiritual e eterno, de um para o outro, pode ser promovido. Vou abrir um pouco a descrição que dei e assim prosseguir. Primeiro, este amor a respeito do qual falo é um fruto do Espírito, conforme Gálatas, versículo 22. O fruto do Espírito é o amor. Pode haver e está implantado em algumas naturezas muito amor, bondade e ternura, em comparação com outras que são avançadas, mas esse não é o amor aqui pretendido. O que o torna peculiarmente o amor do Evangelho é o fato de ser o produto do Espírito de Deus em nossos corações. Verdadeiramente não posso me desviar para cada detalhe, para mostrar como podemos saber se o amor é um fruto do Espírito ou surge de nossa própria inclinação natural, mas você deve indagá-lo sobre as regras gerais que são dadas para discernir e distinguir tais coisas. Digo apenas isto: é um fruto do Espírito, um produto do Espírito Santo em nós, ou não pertence ao nosso trabalho. Segundo ponto, é um efeito da fé. Assim diz o apóstolo, a fé opera pelo amor. Como a fé opera pelo amor? Como a fé coloca o amor em ação? Quando respeita o mandamento de Deus que exige esse amor.
sua promessa aceitando a sua glória, para a qual esse amor é direcionado. Então a fé opera pelo amor. E não é o amor que almejamos que projetamos e pressionamos sobre você, se ele proceder de qualquer outra forma, mas isso porque Cristo ordena e promete aceitá-lo e porque reside em uma tendência à sua glória. Às vezes eu posso funcionar pelo amor, a carne, o interesse ou a reputação podem funcionar pelo amor, isto é, pelo fruto disso. Mas é aquele amor pela qual a fé opera que somente nós pretendemos. Terceiro ponto. É aquele amor que une os corações e as almas dos crentes com total afeição uns pelos outros. Pois o apóstolo nos diz em Efésios capítulo 4, verso 16, falando daquela comunhão que a igreja tem por amor. Todo o corpo está devidamente unido e compactado por aquilo que cada junta e parte fornece. Agora não podemos fornecer nada a um ao outro senão pelo amor, e daí emana deleite e estima. Todo o meu prazer, diz ele, está nos santos. Salmo capítulo 16, verso 3. E naqueles que se destacam na terra. E existe essa avaliação que devemos dar nossas vidas pelos irmãos, isto é, está disposto a nos expor a dificuldades e perigos, nossas vidas a arriscar, sim, a entregá-las se a edificação da igreja assim o exigir. Os mártires da antiguidade não entregaram suas vidas apenas por Cristo pessoalmente, mas por Cristo místico. Eles não apenas o entregaram com fé, mas também com amor à igreja. O apóstolo diz de todas as suas aflições: eu preencho a medida das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Ele suportou suas aflições por amor à igreja, bem como por fé e amor a Cristo, pessoalmente, para que não houvesse ofensa, escândalo ou tentação sobre a igreja. O fato de sua fé ser confirmada e fortalecida foi uma grande razão pela qual os mártires entregaram suas vidas, e deve ser assim conosco, se viermos a ser chamados para isso. Este é o amor de que fala a Escritura, e não aquele amor descuidado, negligente e carnalmente influenciado que o mundo, e quase disse, ou melhor, direi que muitos professantes abundam e nada mais. E se fosse uma tarefa, não para um sermão, mas muitos discursos para mostrar quais são os deveres que seu amor exige de nós e nos colocará, como isso influenciará todas as nossas caminhadas e nos direcionará em todos os nossos caminhos, em todos os nossos cursos e conversas e tudo o que fizermos. Pode-se perguntar, visto que todos os crentes são os objetos desse amor, como devemos exercê-lo em relação a eles? Visto que há poucos deles que conhecemos e que temos uma satisfação em seu estado e condição, que eles são tão poucos que conhecemos suas ocasiões, dificuldades e necessidades? Eu respondo primeiro, sendo todo o corpo místico de Cristo o objeto adequado do amor evangélico, do amor no qual, pelo Espírito Santo, é indispensável de nós que radical e habitualmente tenhamos um amor igual a todos os crentes como tal, a todos os discípulos de Cristo em todo o mundo, mas isso é acompanhado de algumas limitações. Primeiro, no exercício disso, responderá muitos à evidência de que as pessoas estão interessadas no corpo místico de Cristo. Algumas cujas opiniões vãs e, na verdade, práticas corruptas exercerão a mais ampla caridade para julgar, que pertence ao corpo místico de Cristo. Contudo, de acordo com nossa evidência, ainda será nosso amor. Segundo, pode haver graus em nosso amor, especialmente quanto ao deleite e valorização, conforme vemos mais ou menos a imagem de Jesus Cristo em qualquer crente, sendo a semelhança e a imagem de Cristo a razão formal desse amor. Terceiro, o exercício do amor deve ser determinado pelas ocasiões e oportunidades. Mas com essas três qualificações, o homem pode declarar que não é crente se não tiver habitual e radicalmente um amor por todos os crentes do mundo, de modo a se preocupar interiormente com o bem e o mal deles, a ser influenciado à oração, compaixão, deleite e alegria, de acordo com a qual seu estado e condição exigem. Segundo, é necessária uma inclinação e prontidão para todos os atos de amor para com todos os crentes, conforme a oportunidade for administrada. Se desviarmos o rosto de nosso irmão e dele nos escondermos, como permanecerá em nós o amor de Deus? Se houver um amor real em qualquer um de nós, deste tipo, que seja intestificado e aproveitado por uma oportunidade
e ele romperá as dificuldades através de raciocínios, apelos da carne e osso para o exercício de si mesmo. Como aqueles que conhecem qualquer coisa neste mundo, sabem que como a primeira grande oposição do inferno do modo e da natureza corrupta é contra a fé em Deus por Cristo, então a próxima grande oposição feita contra nós é contra o nosso amor. Se não entendermos isso, somos imprudentes e não consideramos os vários estudos e condições das coisas deste mundo. E como a cada momento as coisas nos são apresentadas como uma tendência ao enfraquecimento do amor, por uma conta ou por outra. Mas terceiro, nosso Senhor Jesus Cristo, em infinita sabedoria, ternura e condescendência, nos forneceu um objeto seguro, adequado, constante e imediato para o exercício deste amor, tendo dado um comando tão grande como o do amor e colocado tanto peso sobre ele, ele não nos deixará na incerteza de como, onde ou quando o exerceremos, mas nos dirigiu a uma maneira particular em que ele fará uma prova de nossa obediência ao comando geral, e isto é, por sua instituição das igrejas particulares. Existem dois grandes fins pelas quais Cristo instituiu a igreja particular. Eles deveriam expressar as duas grandes graças e deveres que ele exige de nós. Primeiro, o primeiro fim pela qual Cristo instituiu uma igreja particular foi que seus santos juntos pudessem professar conjuntamente sua fé nele e a obediência. E não temos outra maneira de fazer isso. Ele nos amarrou a isso, uma maneira abençoada. Você deve desta maneira professar conjuntamente sua fé em mim e a obediência a mim, ou de jeito nenhum. Segundo, o próximo grande fim pela qual ele instituiu uma igreja particular foi para que pudéssemos ter um exercício direto de seu outro grande mandamento e daquele outro grande dever de amor aos crentes. Vou tentar você aqui, diz Cristo. Eu exijo isso de você indispensavelmente. Amar todos os santos, todos os crentes, todos os meus discípulos. Você não precisará dizer que deve ir longe, desta ou daquela maneira por objetos. Eu designo para uma ordem que você terá objetos contínuos, imediatos de todo aquele amor que eu exijo de você. Quando Deus dá ordens sobre as quais grandes coisas acontecem e que são gerais, Ele dá algum exemplo particular em que fará com que nossa obediência seja testada e esses comandos. Quando Ele deu o grande comando a princípio no estado de inocência, Ele os experimentou na árvore do conhecimento do bem e do mal e na árvore da vida. O Senhor Jesus Cristo nos deu este grande mandamento do amor e declarou claramente que se não amarmos uns aos outros, não somos seus discípulos. Eu darei a você um exemplo pela qual você pode ser julgado. Lanço você em tal sociedade por minha ordem e nomeação, na qual você pode ter objetos imediatos para o exercício do amor, ao máximo do que eu exijo. Se encontrarmos uma pessoa que é ordenadamente admitida na sociedade da igreja, ela é um objeto tão certo e evidente de nosso amor, como se vivêssemos deitadas no braço de Cristo. Andamos por regra, Ele nos designou para fazê-lo. Que ninguém então finja que ama os irmãos em geral, e ama o povo de Deus, e ama os santos enquanto seu amor não é fervorosamente exercido, para com aqueles que estão na mesma sociedade da igreja com eles. Cristo deu a você para um julgamento. Ele testará seu amor no último dia por sua conduta naquela igreja onde você está. O apóstolo nos diz: aquele que não ama o seu irmão a quem vê, nunca amará a Deus a quem não vê. Tenho certeza de que posso dizer que aquele que não exerce amor para com os irmãos, que vê naquela relação e que Cristo designou para exercer amor, não ama os irmãos que não vê, e que não tem aquela relação peculiar que o conhecimento também. O grande Senhor e guia de sua igreja o liga a todos os nossos espíritos e consciências. É a nossa vida, o nosso ser. Declaro esta congregação hoje, testemunho e testifico a você que, a menos que esse amor evangélico seja praticado, não frouxamente em geral, mas entre nós mutuamente e uns para com os outros, nunca prestaremos contas com alegria a Jesus Cristo, nem jamais realizaremos a grande obra de edificação entre nós. Se Deus quiser dar este Espírito entre vocês, não tenho nada a temer, exceto a mera fraqueza e depravação do meu próprio coração e espírito. Esta é a grande maneira que Cristo nos deu para exemplificar nossa obediência a esse grande e santo mandamento de amor a seus discípulos. E grande peso é colocado sobre este dever. A próxima coisa que devo falar é mostrar a você os motivos pelas quais esse amor é tão necessário.
Antes de todas essas coisas, tenham amor. Eu mostro a você um caminho mais excelente. Isso é amor. Não haveria fim se eu insistisse muito nos fundamentos e razões desse dever. Vou dar-lhe alguns deles que são de peso e importância para mim. Apenas carregue isso com você, que o que eu falo sobre o amor deve ser exercido, primeiro entre nós e depois ter emanações, em todas as oportunidades e ocasiões, para todo o corpo místico de Cristo em todo o mundo. Primeiro, é necessário porque é o grande meio pela qual podemos dar testemunho do poder do Evangelho e nosso testemunho do Messias, o Cristo que foi enviado por Deus. A grande coisa que temos a fazer no mundo é dar testemunho de que Deus enviou Cristo ao mundo para a obra para a qual ele veio. Como faremos isso? Ele mesmo nos mostra em João capítulo 17, versículo 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Novamente no versículo 23, eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados em um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Jesus Cristo coloca o peso sobre isso, para que o mundo seja convencido de que Deus o enviou. Como isso deve ser evidenciado? Disse ele, se todos os crentes forem um, isso será evidenciado. Eu reconheço outro princípio da unidade daqueles que creem, por uma participação daquele único Espírito do Pai e do Filho, pela qual nos tornamos um no Pai e no Filho. Mas essa não é toda a unidade, não, eu não acho que seja a unidade aqui pretendida. E a minha razão é esta, porque é perfeitamente invisível e imperceptível ao mundo, e ele ora por uma unidade que possa convencer o mundo, para que o mundo veja que eles são um, e assim acredite que Deus o enviou. Não é a unidade, mas aquele cujo amor é o vínculo da perfeição à vida, a alma e o espírito dela, que dará convicção ao mundo de que Deus enviou Cristo. E se isso não for eminente em nós, faremos o que estiver em nós para endurecer o mundo em sua incredulidade. Pessoas que professam o Evangelho, de uma forma ou de outra, criaram unidade e uniformidade para si mesmos, e negligenciar esta unidade de amor sobre eles tem sido o maior meio de endurecer o mundo na incredulidade. Que grande problema nisso, diz o mundo. Posso fazer tal união quando lhe está. É apenas fazer tais e tais leis sobre observações externas e amarrar os homens à observância delas. Mas a união de amor ninguém pode dar senão Jesus Cristo. E por que isso convencer ao mundo de que Deus enviou Cristo? Quando os discípulos se amam, onde está o argumento? A partir de que tópico você argumenta para provar que Deus enviou Cristo porque seus discípulos amam uns aos outros? Está nisto, como eu disse antes, quando o pecado entrou, o vínculo de toda a união e perfeição entre as criaturas foi totalmente quebrado. Pela perda do amor, o mundo inteiro foi irremediavelmente lançado sobre a inveja e sobre a ira, odiosos e odiando-se uns aos outros. Nada sobre o céu, nenhum meio em nós poderia levar os homens ao amor novamente, ao puro amor espiritual. Deus envia Cristo para recuperar esta perda, para trazer uma nova criação, para colocar as coisas em ordem, para renovar o mundo e a face das coisas. Esta parte gloriosa da obra realizada no coração do homem é invisível. O que é visível é o amor. O mundo vê aqui uma nova união produzida entre os discípulos de Cristo. Como não há no mundo, nem do mundo, como o mundo não participa. Por isso eles sabem que Deus enviou Cristo para fazer esta obra. O cuidado, a bondade e a condescendência, o amor, o deleite e a preocupação que temos uns pelos outros, como membros do corpo místico de Cristo, exemplificados em nossa particular relação com a Igreja, é o grande testemunho que damos ao mundo de que Deus enviou Cristo, e eles serão forçados a ver e dizer finalmente: uma obra gloriosa é feita sobre essas pessoas, que foram tolos e desobedientes, vivendo em várias concupiscências e prazeres, odiosos e odiando-se uns aos outros. Uma obra gloriosa foi feita pelo Filho de Deus a eles, e nós professamos que é de Cristo, do envio de Deus para esse fim e propósito. Segundo, não temos nenhuma evidência de que nós mesmos, em particular, somos os discípulos de Cristo sem ela. João capítulo 13, versículo 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos,
e vos amardes uns aos outros. Eu perguntei um pouco por que esse mandamento de amor é chamado aqui e em outros lugares de um novo mandamento. Eu lhe disse antes, quando o pecado entrou no mundo, a inveja e o ódio entraram com ele. E continua na mesma conta. De onde vêm as guerras e lutas? Diz o apóstolo. Não é de suas concupiscências que há guerra em seus membros? Na primeira revelação que Deus deu a si mesmo na lei, ele ordenou o amor. Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz isso, que somos ordenados a amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. De onde então esse comando é chamado com tanta frequência de novo mandamento? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, disse ele. Existem diversas razões para isto. Primeiro, eu julgo que alguém pode ser o seguinte, que sobre a lei Deus concedeu a este povo carnal em diversas coisas em que eles ficaram aquém da lei real do amor, por causa da dureza de seus corações. Quando Cristo vem e dá este comando em toda a extensão, é um novo comando. De novo, segundo, eles deram carnais e não viam a espiritualidade do comando. E a verdade é que você ouve tão pouco sobre isso no Antigo Testamento e tanto no Novo, que Cristo pode justamente chamá-lo de um novo mandamento. Além do mais, no terceiro ponto, na época em que ele veio havia exposições malditas da lei que circulavam em toda a igreja, que haviam derrubado todo o dever de amor entre os irmãos e membros dela, como você pode ver na vindicação de nosso Salvador, em Mateus capítulo 5. Mas Cristo vindo para tirar toda indulgência aos homens carnais, por causa da dureza de seus corações, e para tirar a escuridão que estava em suas mentes, por meio da qual eles não podiam ver a espiritualidade do comando, para remover aquelas falsas exposições que foram colocadas sobre a lei. Corrompendo o comando, eles o chamam de um novo mandamento. Quarto, acima de tudo isso, há mais uma razão para isso, que está aqui nas palavras que li antes para vocês. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, para que vos ameis uns aos outros. A razão pela qual era um novo mandamento era porque não havia nenhum exemplo vivificante dele para expressar o poder do amor sobre o Antigo Testamento. Isso foi reservado para Cristo. Ele vem e dá aquele glorioso exemplo de amor em sua condescendência em tudo o que ele fez e em tudo o que sofreu. Ele mostra que havia algo no amor que ele nunca tivera antes no mundo, de onde vem o mandamento do amor, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E então é um novo mandamento de fato, o que não era antes. Por meio disso, diz ele, os homens saberão que sois meus discípulos, se o grande mandamento que eu vos dei, a grande obra para a qual vim ao mundo, foi renovar o amor. Pelo amor os homens saberão que sobre meus discípulos e nada mais. Não temos outra maneira de provar que somos discípulos de Cristo. As partes, dons e sabedoria dos homens não o farão. Se não houver amor, o mundo não tem razão para concluir que somos discípulos de Jesus Cristo. Terceiro, é aquilo que os consiste principalmente a comunhão dos santos. Fala-se muito sobre a comunhão dos santos, certamente é uma grande coisa. Podemos observar que tem um lugar em todos os antigos credos da Igreja, onde eles professam acreditar em Deus, em Cristo e no Espírito Santo. Eles também professam acreditar na comunhão dos santos, o que mostra que é algo de grande importância. Em que consiste? Há três coisas neles. Primeiro, a fonte e a nascente, a profissão e a explicação dela. Terceiro, a razão formal e a vida disso. Primeiro ponto, a fonte da comunhão dos santos reside na participação comum de um Espírito da única cabeça que se chama Jesus Cristo. Você pode formar uma boa sociedade entre homens mortos, assim como trabalhar uma comunhão entre professantes, onde não é fundamentalmente colocada em uma participação comum do mesmo Espírito com a cabeça Cristo. Segundo, essa comunhão se expressa principalmente na participação das mesmas ordenanças na mesma igreja. Esta é a grande expressão da comunhão dos santos. Terceiro ponto, a vida e a razão formal desta comunhão, que deriva a força da fonte e a comunica naquela expressão e profissão que está no amor. Verdadeiramente tenho um pouco de ciúme em meu espírito, porque as igrejas tendem a colocar sua comunhão demais, se não apenas na participação das mesmas ordenanças,
dependendo do mesmo pastor e mestre, reunindo-se na celebração das mesmas instituições sagradas. Amigos, esta é apenas a expressão de nossa comunhão, e pode ser sem nenhuma comunhão real. Pode haver comunicação nas mesmas ordenanças, sem comunhão de santos. Você sabe que é demais tão no mundo. Se não formos agidos e influenciados por esse amor em tudo que fazemos, não há comunhão. Até agora você é fiel à sua posição na Igreja de Deus. Até agora você cumpre seu dever e age como membro vivo da Igreja, pois encontra o amor agindo em você, um pelo outro, nada mais. Sua máxima diligência em atender à ordem, sua presença constante na celebração das ordenanças, sua dependência da doutrina e instruções dada na Igreja, tudo pode ser sem a comunhão dos santos. Quando você tem tudo isso, é o amor que faz essa comunhão. Essa é a vida e a razão formal disso. Como você pode ver no lugar antes citado, Efésios capítulo 4, verso 15 ao 16. Mas falando a verdade em amor, cresçam nele em todas as coisas que é a cabeça, a saber Jesus Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e compactado, porque cada junto fornece, de acordo com a operação eficaz na medida que cada parte aumenta o corpo, para edificação de si mesmo em amor. É a maior e mais gloriosa descrição da comunhão dos santos que temos na Escritura. Começa no amor, falando a verdade no amor, e termina edificando-se em amor, e também é realizado pelo amor. A fonte desta comunhão, que está na cabeça em nossa relação e dependência de Cristo. Se não mantivermos a cabeça, não podemos ter interesse nessa comunhão. Mas não basta ter uma cabeça, deve haver um crescimento nele em todas as coisas. Nunca devemos continuar o trabalho de comunhão, a menos que cresçamos em Cristo, por expressar a dependência dele, derivando vida e força dele, e retornando tudo ao seu louvor e glória como nossa cabeça, sendo assim trazido para mais perto e feito mais parecido com ele. O exercício da fé nessas coisas é o nosso crescimento em Cristo. Suponha então que vamos tão longe no negócio da comunhão, mantemos a cabeça pela fé, e pelo exercício da fé e obediência crescem na cabeça. O que vem a seguir? De quem todo o corpo está bem ajustado, haverá tais suprimentos da cabeça que é Jesus Cristo, sendo assim mantido e crescido, que comunicará tal variedade de dons e graças que se adequarão ao corpo e a cada membro um ao outro. Mas como os crentes são lançados na união e ordem da Igreja, não direi como não são. Sei que tentativas existem no mundo. Eu direi claramente como elas são. É pelas várias comunicações de Cristo. A cabeça para eles todos eles então ajustando-os, eles são e de dois adequando-os tipos, juntas uns aos ou outros. outras partes. Pode ser que sejam juntas, isto é, oficiais ou membros principais, que em razão de seus dons, cedam o suprimento à comunicação dos efeitos daqueles dons e graças que receberam, levando adiante esse sofrimento que é recebido da cabeça. O que será dos outros membros? Não apenas as juntas, mas todas as partes o fazem de acordo com a medida de cada um. As graças e dons de Cristo lançam cada membro em qualquer parte que ele desempenha. Que nenhum de nós escolha a nossa própria parte na casa de Deus. As graças e os dons de Cristo nos lançam em cada parte ou juntas, e dali supremos de acordo com a medida desta parte, e nada mais é exigido de nós. Mas como faremos isso? Porque diz ele, falando a verdade em amor. O significado claro disso é que tudo o que fazemos declarando ou obedecendo a verdade, na pregação ou no caminho do dever, fazendo tudo com amor. Não é só falar ou declarando, mas é fazer tudo o que fazemos em obediência à verdade. Seja qual for a sua preocupação com as verdades do Evangelho, que o amor seja exercido nele. Esse é um meio pela qual você transporta seus suprimentos de cada junta e parte para o todo. A verdade requer nossa piedade, compaixão, admoestação, exortação, tolerância e coisa semelhante. Faça tudo com amor. Como então o corpo crescerá e se edificará em amor? É tudo amor. Às vezes pensei que apaixonado pode ser interpretado como por amor, edificar-se por amor, mas entenda como traduzimos. Edifique-se no amor, isto é,
o amor no corpo será aumentado, e onde o amor aumenta, ali o corpo é edificado. Uma igreja cheia de amor é uma igreja bem edificada. Prefiro ver uma igreja cheia de amor 1000 vezes do que preenchido com os melhores e mais elevados e gloriosos dons de partes dos quais qualquer homem neste mundo pode participar. Eles poderiam ir além e exercer tudo o que almejamos ou desejamos. Eles poderiam falar as línguas dos homens e dos anjos. É 10.000 vezes mais para a glória de Deus, nosso próprio conforto. Ser uma companhia de pobres santos que estão cheios de amor do que estar com aquelas das quais mais altas realizações sem Ele. Não damos testemunho ao mundo de que Deus enviou Cristo. Nem provamos que somos seus discípulos, nem contribuímos com nada para a edificação da igreja, a menos que Deus nos dê para agir esta graça de amor em uma medida abundante. Quaisquer que sejam nossos dons e partes, e qualquer que seja a nossa sabedoria, essas coisas tendem a nos inflar. Se este amor não abunda em nós, seremos espinhos uns nos lardos, e não contribuirá em nada para a real edificação espiritual da igreja. O apóstolo não apenas estabeleceu isso, mas também o contestou no capítulo 12 e 13 da primeira epístola aos Coríntios, que não insistirei nisso. Embora eu pudesse falar as línguas dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, sou apenas como bronze que soa ou como um símbolo que retine, que emite um pequeno ruído agradável que não dá em nada. Eu encerraria todos os argumentos com isso. Se não temos amor, não temos graça. Aquele que ama, aquele que gera, amará aqueles que são gerados. Se não amarmos os irmãos, o amor de Deus não habita em nós. Não é nossa ordem e forma externa, nem nossos deveres, nem qualquer coisa que façamos ou possamos fazer. Evidenciará que temos algo da graça de Deus em nós, se quisermos essa graça de amor. Terceiro ponto. Tendo falado até agora sobre a natureza do amor evangélico e a razão de sua importância, gostaria de dizer algo para pressioná-lo em seus corações e no meu. Toda a questão do trabalho deste dia para o qual você nos chamou, sobre o cuidado e a bondade de Cristo, depende inteiramente desse único exemplo, de nos desincumbirmos deste único dever de amor. Não sei como isso acontece, mas é verdade que os professores têm sido maravilhosamente assediados com injúrias severas e repreensões amargas por sua falta de amor. E, no entanto, não consigo observar que haja algum fruto disso, ou qualquer vantagem feita por isso. E a razão disso parece ser porque todas essas injúrias foram administradas com base nesse princípio. Se você fizer isso e aquilo, se você chegar a tais e tais práticas nas coisas da religião, se você quiser, vá tão longe, se você deixa de lado essas e aquelas instituições a caminho em si andam, então você tem amor, senão você não tem nenhum. E qual foi o fruto disso? Novas divisões, novas animosidades, nova dilaceração, sem a menor aparência de qualquer melhoria de amor. Eu lamentaria muito que qualquer homem vivo me superasse em desejos de que todos os que temem a Deus em todo o mundo, especialmente nessas nações, fossem de um só caminho e de um só coração. Eu sei que o desejo sinceramente, mas eu realmente acredito que quando Deus o realizar, será um efeito do amor e não a causa do amor. Procederá do amor antes de produzir. Não há maior vaidade no mundo em minhas fracas apreensões do que levar os homens a tal e tal caminho, e então supor que o amor será a consequência necessária desse caminho. Pensar que se por repreensões ásperas, por expressões cortantes e amargas, eles podem apenas levar os homens a tais práticas, que então o amor certamente acontecerá. Vemos o contrário em todo o mundo, que aqueles que mais se gabam e se gloriam em trazer tudo à uniformidade da prática, têm menos amor entre eles. Você pode vê-lo na igreja papal. Eles alcançaram seu objetivo, conduzindo todos a uma uniformidade na prática, e no entanto seus membros estão lutando e se despedaçando. É uma vã suposição pensar em levar os homens a tal caminho, que eles queiram ou não, e depois amar, que eles não queiram. Eu não sei verdadeiramente de qualquer maneira que alguém que teme a Deus ande, embora alguns estejam mais próximos da verdade do que outros, o que em si é uma obstrução do amor. Eu confesso que se eu fizesse, fugiria daquele caminho, como se fugisse de um ácilo ou de qualquer coisa que fosse mortalmente destrutiva,
porque sei que o fim de todas as instituições de Cristo é aumentar o amor. Alguns podem estar mais próximos da verdade do que outros, alguns são assim, mas se algum caminho realmente obstruir o amor sem maior considerações, sem debater se era certo ou errado, eu deixaria esse caminho porque eu sei que é falso. Mas o fato de as pessoas refletirem sobre quaisquer instituições de Cristo, como as igrejas particulares são e provarão ser, como se fossem obstáculos ao amor, demonstram uma grande falta de habilidade nos caminhos de Deus, se não má vontade em relação a eles. Antes eles são designados por Cristo para este fim, para que possamos primeiro exceder aquele amor que Ele ordena, imediatamente um para com o outro, para que possamos aprender a exercê-lo para com todos os crentes em todo o mundo. Rogamos que não sejamos tomados por tal apreensão, que não podemos exercer o amor até que cheguemos a tal e tal forma de acordo, e assim, adiar o dever até que não tenhamos oportunidade ou capacidade de exercê-lo, mas vamos nos dirigir a ele em nosso estado e condições atuais. Encerrarei tudo com 2 ou 3 advertências contra coisas que podem ser obstáculos na prática diligente deste grande dever, do qual venho falando a você. Primeiro ponto: tomemos cuidado com a disposição natural, rabugenta e azeda. Se não impedem muitos frutos do amor, ainda assim mancha extremamente a glória de seu exercício. Algumas pessoas boas têm tanto de Nabal nelas que explodem o doce fruto do amor que vem delas. Está azedando com algo de má disposição, que não tem vida ou beleza em si. É um grande erro acredita que a graça apenas subjuga nossa corrupção carnal e não muda nosso temperamento natural. Acredito que a graça muda o temperamento natural e o emborrece, faz o leopardo se deitar com o cabrito e o urso comer palha com o boi, como é prometido. Torna o teimoso manso, o paciente apaixonado, o térmulo benigno e gentil. E devemos aplicar a graça a esses fins e propósitos, e não para agradar a nós mesmos, como se tais coisas fossem nossa disposição natural. A graça vem alterar nossas disposições naturais e são inadequadas para amar, e nos indispor para isso. Estamos aptos a nos desculpar uns aos outros, e esperamos que Cristo também o faça, porque isso ou aquilo é muito de nosso temperamento natural. Por favor, não hajamos assim. Nossos temperamentos naturais devem ser curados pela graça, ou não terá sua obra perfeita sobre nós. Segundo ponto: tome cuidado com os impedimentos do amor que possam acompanhar seu estado e condições peculiares. Eu falaria para aqueles que têm a vantagem de riquezas, bens, honra e reputação no mundo, que os envolve com tantas circunstâncias que eles não sabem como ir rompê-los para aquela familiaridade de amor com o membro mais insignificante da igreja, que é exigido deles. Irmãos, saibam que o Evangelho deixa todas as suas vantagens providenciais inteiramente para vocês. O que quer que você tenha por nascimento, educação, herança, propriedade, títulos e lugares, deixe todo o gozo deles. Mas nas coisas que dizem respeito puramente à sua comunhão, o Evangelho estabelece todos os níveis. Não há rico nem pobre, livre nem escravo em Cristo, mas a nova criatura. Portanto, somos tão expressamente ordenados pelo apóstolo em Tiago capítulo 2 que não devemos ter nenhum respeito particular na congregação pelas pessoas, devido às vantagens externas. Todos nós servirmos a um mestre comum, o mesmo Senhor, e ele é um Senhor que, quando era rico em toda a glória do céu, tornou-se pobre por nossa causa. E deixe-me implorar a vocês que são ricos para lembrar desse Senhor e mestre comum. E não deixe que suas vantagens externas, portanto, o mantenham distante do pior, do santo mais pobre que pertence à congregação. Se o fizerem, suas riquezas serão sua maior tentação e seu lugar uma desvantagem, que você deve trabalhar para romper. Algo também pode ser dito ao tipo mais pobre e inferior, que também tem suas tentações para mantê-los afastados do exercício do amor, mas vou dispensar. Terceiro, por fim, cuidem-se de satisfazer-se todos vocês com os deveres do amor, sem cuidar de toda a operação da graça do amor. Você aqui que se juntou a nós neste dia, teve por muito tempo uma luz e um instrutor tão grande, que não duvido que sejam familiarizados com todos os deveres do amor que são exigidos de você em suas relações especiais em que você está,
e que você foi encontrado na prática deles. Só me importa que você tome cuidado para ser animado com a graça do amor, aquilo que procede da fé e é atuado em você pelo Espírito Santo, aquilo que lhe dá prazer e uma estima à avaliação querida dos santos, e cria uma alegria e prontidão em você para o desempenho de todos estes deveres. Pensei ter lhe dado muitas outras direções, mas devo concluir. Se Deus quiser imprimir qualquer coisa desta palavra em nossos corações e espíritos, teremos motivos para nos regozijar nisso. No entanto, lembre-se tanto que você foi implorado e suplicado, como você considera a glória de Deus, a honra do Evangelho e a edificação desta igreja, a respeito da qual você deve tudo em seus lugares prestar conta, assim como eu no meu. E como você tem algum respeito pelo ministério daqueles a quem Deus colocou sobre você, que todos sejam encerrados nesse único dever de amor, que se Deus quiser aumentar e testificar entre nós, não duvido que Ele prospere o trabalho de nossa união neste dia.